Olá, gente! Que alegria estarmos aqui para mais um estudo nesse dia, né? Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui para a nossa sexta lição desse estudo cronológico, que a lição de hoje é mais um ápice da criação, né? Aquele ponto alto, clímax da criação de Deus. Então nós estamos aqui para falar para você desse ato incrível de criação de Deus. Porém, contudo, todavia, contanto, vamos para a nossa revisão da última lição. Está lembrado dela? Está sim, né? Você não esqueceu, tenho certeza, você é inteligente. Por que Deus foi capaz de mandar que o oceano recuasse e ficasse onde ele queria? Por quê? Isso mesmo, porque ele é todo poderoso e criou o oceano, né? Ele é criador absoluto. Por que Deus criou tudo lindo e por que criou a água e todos os tipos diferentes de frutas e legumes para comermos? Por que Deus fez isso? Ele precisava? Não. Então ele fez isso por quê? Porque ele é amoroso e bom. Isso, né? Ele preparou tudo na terra para nós, né? Por amor de nós, ele preparou tudo isso. Que maravilha, não é verdade? E o que Deus disse sobre as coisas que criou? Diz que elas eram boas. Isso mesmo, muito bem. Por que Deus foi capaz de criar todas as coisas perfeitas? Porque ele é perfeito. E como Deus foi capaz de criar um universo tão vasto com tantas estrelas tão distantes? Porque Deus é todo poderoso, o que mais? E está em toda a parte, o tempo todo. Isso mesmo. E por que Deus criou o sol para nascer e se pôr a cada dia e a lua e as estrelas traçarem a mesma órbita o ano todo? Por que Deus fez isso? Está lembrado? Não? Deus fez isso porque é um Deus de ordem. Ele colocou o sol, a lua e as estrelas no céu para mostrar-nos os dias, meses, estações e anos, para dar ordem às nossas vidas. Maravilhoso, não é mesmo? E de quais princípios, como nós falamos também, né? Os cientistas e engenheiros dependem para tudo que estudam e inventam. Do quê? É isso, das leis de Deus estabelecidas na criação do mundo. Muito bem, você está aprendendo muito bem, né? Deixa eu fazer uma perguntinha básica. Estudo bíblico cronológico, você está com a sua Bíblia aí, certo? Se não está, pega a sua Bíblia então. Abra lá em Gênesis, né? Nós vamos estudar a lição de hoje. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. E a gente vai também estudar o capítulo 1 hoje, mais algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Então, indo para a nossa lição de hoje, Deus criou o homem. Tá? Esse é o ápice, o ponto alto da criação de Deus. Nós chegamos ao clímax da história da criação. Por quê? Né? Deus falou e os céus e a terra passaram a existir, certo? Isso que nós vimos, Deus falou e tudo veio a existir. Então tá óbvio, tá claro, é bem isso. Ele criou a luz, ele criou as águas acima, né, e o espaço entre as águas, e a terra seca e os oceanos, conforme nós vimos. Deus criou as plantas, as árvores, as flores, e Deus criou o sol, a lua, as estrelas, e encheu o mar de criatura, né? E os pássaros também Deus fez, e o ar encheu de pássaros. Deus criou todos os animais. Deus não fez tudo isso para ele mesmo. Ele precisa de alguma coisa disso? Não. Deus não precisa de nada. Por que, então, Deus criou todas essas coisas? Deus fez essa obra maravilhosa da criação porque Ele é soberano e decidiu fazê-la para a sua glória. E Deus a fez porque é amoroso e bom. Deus criou e preparou todas as coisas bondosa, cuidadosa e perfeitamente a sua criação final, para a sua criação final, que é isso, você e eu, o homem, o ser humano, né? Quando a gente fala homem, a gente está falando do homem sapiens aqui, né? Olha só que a Bíblia nos diz em Isaías 45:18, diz o seguinte: Deus, assim diz o Senhor que criou, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu,
que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele criou a terra então para ser habitada, ele criou para o ser humano. Que incrível, tudo que Deus fez, né? Tudo que o homem precisaria já estava pronto e esperando ele. Reflita comigo, pense um pouquinho. Um casal, como um casal se sente quando eles estão prontos para ter um filho? Está esperando o seu primeiro bebê. Eles realmente sentem muita alegria, não é verdade? Sente feliz a vida. Eles arrumam um quarto prepara tudo para aquele bebezinho, para aquele nenê que vai chegar. A mãe quer de tudo pronto antes do tempo, né? Para trazer o bebê para casa, onde todas as suas necessidades podem ser supridas num lugar especial e bonito, preparado só para ele. Dessa mesma forma, Deus preparou um lugar para o homem. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ouça e acompanhe aí na sua Bíblia, caso você esteja com a sua. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Com quem vocês acham que Deus estava falando quando disse: façamos o homem à nossa imagem? Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que estavam conversando entre si. Eles estavam discutindo o plano de fazerem o homem à imagem de Deus. Vamos pensar mais um pouquinho, reflita comigo aí. Quando você vai fazer alguma coisa que é muito importante, por exemplo, uma casa nova, primeiro você pensa sobre o assunto, não é verdade? Pelo menos deveria. Pensa sobre o assunto, né? E planeja como quer que ela seja. Foi isso que Deus fez. Foi exatamente isso, né? Ele planejou como faria o primeiro homem. Deus é soberano, ele sozinho decidiu como todas as coisas seriam feitas. Deus decidiu que o homem seria feito da mesma forma que ele previamente decidiu como os espíritos, sol, lua, estrelas, a terra e todas as outras coisas que ele havia criado anteriormente. Deus decidiu sozinho, não pediu conselho para ninguém. Deus é maior e mais importante do que tudo. O homem foi a obra mais importante que Deus criou sobre a terra, por isso decidiu fazê-lo à imagem de Deus. Ok, né? Deus fez o homem à sua imagem. Para quê? Para que o homem fosse capaz de conhecê-lo e se comunicar com ele. Para que outros vissem a semelhança de Deus refletida no homem e louvassem e glorificassem a Deus. Agora uma perguntinha básica, né? O que significa quando Deus diz aqui na sua palavra que acabamos de ler, que o primeiro homem foi feito à imagem de Deus? Nós sabemos que não se trata de corpos, né? Cada um tem um corpo diferente. Então não é no físico que o homem fez ele parecido com ele, a imagem de Deus. Até porque Deus é espírito, Deus não tem um corpo físico. Deus não tem carne e ossos como nós. Em vez disso, Deus estava se referindo à parte que não pode ser vista. Tem algo interior, algo que nós não vemos, não pode ser vista. A Bíblia chama essa parte de nós, que não pode ser vista, de alma e espírito. O corpo do homem foi criado para ser a casa, tá? Dessa parte invisível, ou seja, da alma e do espírito. Por ser Deus inteligente, planejou fazer pessoas dotadas de uma mente que tivesse capacidade de conhecê-lo, pensar e raciocinar assim como ele faz. Deus queria falar com o homem, queria que o homem falasse com ele. Ele queria poder comunicar-se com o homem, não apenas pela palavra falada, mas também pela palavra escrita. Assim como fez através da sua palavra, a Bíblia. Por isso nós estudamos a Bíblia. Deus queria capacitar e equipar o homem para fazer a sua obra aqui na terra. Pense um pouquinho. Nós sabemos que Deus fez uma mente para os animais, certo?
Sim, os animais também têm. Mas um animal não tem o mesmo tipo de mente que um homem. Os animais podem ser ótimas companhias como bichos de estimação. Eles também podem ser até de grande ajuda para nós em certos tipos de trabalho, certo? Porém, tais como o trabalho feito por cavalos, mulas, bois e até cães. Mas, um animal não tem a capacidade de conversar conosco. Eles não podem compartilhar dos pensamentos, nem tomar tipos de decisões que nós tomamos. Um animal não pode raciocinar como nós raciocinamos. Não pode comunicar-se conosco, nem pela fala, nem pela escrita. Deus decidiu que daria inteligência ao homem a fim de que pudesse pensar e raciocinar como ele, como Deus. Mas isso não quer dizer que algum homem poderia um dia passar ou raciocinar exatamente como Deus pensa e raciocina. Eu vou explicar isso. Dá um exemplo aqui. Pense comigo. Pense comigo agora nas crianças. Elas sabem todas as coisas que você sabe? Não. É claro que não. Mas porque elas têm uma mente como a sua, você é capaz de ensiná-las. Certo? Certo. Mesmo o homem mais sábio do mundo é como uma criança comparado com Deus. Mas porque Deus decidiu fazer o homem inteligente, este seria capaz de ouvir a palavra de Deus, compreendê-la e depois fazer o que Deus diz. Foi isso que ele planejou para o homem. Decidiu dar uma mente ao homem para que pudesse conversar com ele, desfrutar da sua companhia e ensiná-lo a fazer a sua obra. Quando nós falamos que o homem foi criado à imagem de Deus, nós estamos falando das emoções do homem, ou seja, os seus sentimentos. Pense comigo. As pessoas frequentemente acham que emoções têm uma má conotação. Talvez elas pensem apenas em um ser levado pelas emoções, mas as emoções são muito necessárias e benéficas. A Bíblia nos mostra que Deus tem emoções. Ele é compassivo, eterno e odeia a injustiça. Podemos ver prontamente em Deus que as emoções são boas. Deus ama, odeia, sente tristeza e também sente alegria e felicidade. Deus é assim. Porque Deus tem sentimentos, ou seja, emoções, que criaria o homem também com sentimentos. Por exemplo, todos vocês têm filhos, amam seus filhos, não é mesmo? Talvez alguns não tenham, mas se um dia tiver, você vai amar seus filhos. Mas também querem que eles o amem. Não é assim? Claro que é assim. É claro que é assim. Todos os pais querem que seus filhos os amem. Deus é assim também. Deus planejou amar o homem, mas também queria que o homem fosse capaz de amá-lo. Esta é também o que queria que o homem fosse capaz de amá-lo. Deus fez isso. Deus queria que o homem também fosse capaz de amá-lo. A razão por que Deus planejou criar o homem com emoções é para isso. Para que o homem, assim como nós desejamos que nossos filhos nos amem, Deus deseja que nós o amemos. Por isso ele nos criou com sentimentos. A vontade própria do homem, ou seja, a sua capacidade de fazer escolhas. Além de ter inteligência e sentimentos, Deus também deu vontade própria. O que significa isso? Ele é capaz de decidir se fará algo ou não. Por isso Deus decidiu fazer o homem de maneira que ele também fosse capaz de tomar suas próprias decisões. Pense comigo, quando você acorda de manhã, decide o que vai vestir, certo? Você decide o que vai comer no café da manhã, decide para onde vai, se vai de carro, se vai de a pé, se vai de bicicleta, ou seja lá do que for. Quando você se veste, suas roupas dão alguma opinião quanto ao que você está vestindo? Não me ponha, essa cor aqui não está legal, sua roupa conversa contigo? Não, Se o alimento tem alguma oportunidade de dizer se ele quer ou não ser comido, alimentado ali, Não. Por acaso seu carro tem alguma escolha quanto ao lugar que você o levará? É você quem faz as escolhas e sobre estas e outras incontáveis coisas no dia a dia. Deus poderia ter feito o primeiro homem sem a habilidade de escolher, como as suas roupas, sua comida e seu carro.
Deus poderia ter feito o homem apenas com capacidade de obedecer-lhe, sem opção de escolha. Foi assim que Deus fez o sol, a lua e as estrelas, conforme nós estamos anteriormente. Deus os criou para que fizessem sempre a mesma coisa todos os dias, meses e anos, mas Deus não planejou fazer o homem assim. Deus tem vontade própria. Deus decide a fazer o homem e queria que o homem fosse capaz de fazer escolhas assim como ele as faz. Deus planejou fazer o homem para que pudesse escolher amá-lo, obedecer-lhe, uma escolha que o homem poderia fazer inteligentemente, porque através da sua mente ele saberia que Deus é Criador amoroso, bondoso e conhecedor de todas as coisas. Exemplo, se as crianças sabem e estão convencidas de que seus pais são sábios e bondosos, será mais fácil para elas obedecer, não é verdade? Sem dúvida. O plano de Deus era fazer o homem a fim de que ele pudesse falar com Deus e chegasse a conhecê-lo como um Deus sábio e amoroso. Então, o homem deveria escolher obedecer a um Deus tão maravilhoso que o fizera. Resumindo, o homem recebeu uma mente para ouvir e entender a comunicação de Deus com ele, para pensar sobre o que Deus dissesse, para aprender sobre o verdadeiro caráter de Deus e para comunicar-se com Deus. O homem recebeu emoções para corresponder a Deus por amor e devoção. O homem recebeu vontade própria para que pudesse escolher cumprir os planos de Deus, não como um robô, mas como alguém que ouve o que Deus diz, ama e escolhe obedecer-lhe. Deus planejou que o homem fosse feito à sua imagem, a fim de que fosse capaz de fazer a obra de Deus aqui na terra. Deus estava dando ao homem uma posição singular, única em toda a sua criação. O homem deveria ser o representante de Deus aqui na terra. O homem deveria cuidar das coisas de Deus aqui na terra e ser o líder sobre os animais, pássaros e peixes. Deus deu inteligência, emoções e vontade própria ao homem para que pudesse fazer a obra de Deus exatamente do modo que Deus queria que ela fosse feita, o que traria alegria tanto para Deus quanto para o ser humano. A Bíblia fala para a gente em Gênesis 1, 27, o seguinte: Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Gênesis 2, 7, a Bíblia diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Deus criou o primeiro homem, então depois fez a sua esposa para ele no mesmo dia. Uma vez que só no capítulo seguinte da Bíblia nos conta de Deus ter criado a mulher, esperamos a próxima lição para falarmos sobre isso. Hoje, vamos falar apenas o que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus criou o primeiro homem. Deus chamou o homem de Adão, que significa homem. Mas depois de Deus ter feito cada parte do corpo do homem, este ainda não tinha vida. Todas as partes do seu corpo estavam lá, mas ele era como um defunto. Seu corpo não respirava porque a parte que seria a imagem de Deus ainda não estava vivendo em seu corpo. Foi somente depois que Deus soprou nas narinas do homem que ele se tornou um ser vivo, capaz de conhecer, amar e obedecer a Deus. Somente Deus poderia colocar vida em Adão. Nem o sol, nem a lua, nem a terra, nem os pássaros, os animais, os peixes, nem os anjos de Deus, nem qualquer homem, nem Satanás, os seus espíritos podem dar vida. Todas as coisas recebem vida de Deus e são incapazes de dar vida a qualquer outra coisa ou pessoa. Deus é distinto e maior do que tudo que criou. Considera comigo, nós todos dependemos de energia elétrica. Uma lâmpada que não está ligada à tomada não produz luz. Até que o interruptor seja ligado. Nossas casas não recebem energia, né? Não apenas
nossas casas, mas o comércio e a indústria dependem muito da corrente elétrica. Quando ela é interrompida, muitas coisas que costumamos fazer simplesmente não funcionam. Sem energia para fazê-las funcionar, máquinas complexas e úteis tornam-se absolutamente inúteis. Assim como a companhia de eletricidade é a nossa fonte de energia, Deus é a nossa fonte de vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são completamente dependentes dele. Quando Deus soprou nas narinas do primeiro homem, este imediatamente tornou-se um ser vivo. Ele respirou e era um homem forte, saudável. Não havia qualquer doença ou morte no mundo. Onde nós lemos Gênesis 2:7, eu vou repetir aqui o texto. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Adão foi o primeiro e único homem que Deus criou do pó da terra. Deus fez apenas um homem do pó da terra e uma mulher do homem. E Deus fez e disse que tivessem filhos para que o mundo fosse cheio de pessoas. Adão é o ancestral de todas as pessoas. Ele é o ancestral de todos os povos, tá difícil, hein? Independentemente de cultura, raça ou país. Adão é o seu ancestral, Adão é o meu ancestral, Adão é o ancestral de todas as pessoas no mundo. Todos nós viemos desse primeiro homem. Ele é a origem e o pai da raça humana. A Bíblia nos diz em Gênesis 1:28-30 o seguinte. Ouça aí ou acompanhe na sua Bíblia se estiver aí. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Deus encarregou o homem de cuidar da terra e tudo que nela há. Deus desejava ajudar o homem a aprender a cuidar de todas as responsabilidades que ele lhe dera. Pense comigo, imagine um homem rico que possui muitas propriedades e negócios. Ele ama seu filho e está muito satisfeito com esse filho. Chega um dia, em que ele decide dar ao filho a direção de todos os seus negócios. O pai sabe que o seu filho precisará de ajuda quanto a essa grande responsabilidade e ele se deleita, ele gosta, ele tem prazer em ajudar o seu filho a aprender tudo o que é necessário. Então ele está contente em confiar o trabalho a seu filho. Também fica contente em sentar-se e conversar com ele sobre cada decisão e dizer-lhe tudo o que gostaria de ver feito no trabalho que ele deu para o seu filho cuidar. Deus também estava satisfeito com o primeiro homem que fez. Deus conversava com Adão, o primeiro homem, e dizia-lhe o que deveria fazer como representante de Deus aqui na terra. Deus tinha o direito de decidir a quem daria a terra. Ele não deu a terra a seus anjos. Ele não deu a terra a Satanás e a seus demônios. Porque Deus era a única pessoa que tinha autoridade para dar ao homem o controle sobre a terra e sobre tudo que nela há. Por que ele é o único que tinha essa autoridade? Porque Deus é o Criador, Ele criou e Ele tem um direito. Salmo de número 24, versículo 1. A palavra de Deus nos fala o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, a terra de Deus. Por isso, Deus poderia ter dá-la a quem quisesse. Pense comigo um pouquinho. A palavra de Deus em Crônicas, 29:11 diz: tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exalta por chefe sobre todos. Pense comigo. O homem rico decidiu fazer seu filho administrador.
Era direito do pai fazer tal escolha. Ele não deu aquela responsabilidade a ninguém mais, somente ao filho. Ninguém mais teria o direito de administrar os negócios daquele homem, exceto o seu próprio filho. Deus é criador de todas as coisas. Então o mundo e tudo que há nele pertence a Deus. Ele tinha o direito de decidir para quem daria a terra e deu ao homem. Deus é supremo e soberano. Que posição especial Deus deu ao homem, dando ao homem aquela responsabilidade que conferiu-lhe uma grande honra e grande privilégio. A Bíblia nos diz, no livro de Salmo, número 8, versículos de 3 a 9, o seguinte: quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Gênesis 1:31 diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Porque Deus é perfeito e bom, tudo que ele criou era absolutamente certo e lindo. No princípio, nada no mundo, animal feriria ou causaria dano ao homem. Nem o homem nem os animais precisavam matar para comer. Espinhos, matos e ervas daninhas não existiam. Para concluir o nosso estudo de hoje, Deus é soberano. Deus é o grande e único Criador de todas as coisas, por isso Ele é o dono de tudo. Ele fez o primeiro homem do pó da terra, Ele criou a imagem, dando-lhe intelecto para que ele pudesse conhecer a Deus, emoções para que ele pudesse amar a Deus, vontade própria para que ele pudesse escolher a obedecer a Deus. Adão, o primeiro homem, é o ancestral de todos os homens, de todo lugar. Sendo o Criador e dono do homem, Deus deu-lhe a responsabilidade de ser administrador de toda a terra. Em nossa próxima lição, se Deus permitir, estudaremos mais sobre Deus e seu procedimento soberano e amoroso com Adão. Mas que hoje você possa pensar e refletir nesse amor de Deus, de ter criado com intelecto, com emoções e com vontade própria, e que usamos esses recursos que só nós temos em toda a criação para amar, obedecer e servir esse Deus soberano. Um ótimo dia, um final de dia, uma ótima noite, uma ótima semana e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, que Deus abençoe rica e poderosamente você e a sua família. Se já é inscrito no canal, muito obrigado. Se não é, se inscreva lá, ative o sininho para receber as notificações e fique à vontade. Se esses estudos têm ajudado você, compartilhe, que as pessoas possam ter também o privilégio de conhecer a Deus e a vontade soberana dele para cada um de nós. Que Deus te abençoe e até quarta-feira, se Ele nos permitir.